E aí pessoal, hoje nós vamos aprender como que funciona um motor brushless, um motor BLDC desses daí. Então, tudo começa com a física do eletromagnetismo envolvido nesse processo, né? Então eu fiz esse modelo, aqui eu tenho as flechas, né, que vão indicar a orientação do campo, se ele está entrando ou se ele está saindo, certo? Esse motor aqui está ligado em estrela. Você pode ver, ó, que são bobinas, estão unidas aqui pelo centro, certo? Esse neutro aqui eu não tenho conexão nenhuma, ok? E aí eu tenho a fase 1, que é essa daqui de cima, né? A fase 2 e a fase 3. Eu também tenho sensores de efeito Hall. São sensores que vão te dizer qual é a posição do rotor em dado momento, né? Eu tenho o Hall 1, o Hall 2 e o Hall 3, beleza? Então, no rotor, a gente sabe que as linhas de campo magnético elas são sempre fechadas. O que é que isso quer dizer? Elas vão sair do norte e entrar no sul. Vai ficar assim como se fosse uma borboleta, né? No caso de 4 polos. Sai do norte e entra no sul, certo? Isso aqui tende a uma distância infinita, porque o que? É um campo magnético. E aqui eu tenho uma bobina, uma dessas bobinas aqui do meu motor. O que é que eu tenho aqui, né? Eu coloco mais e menos de uma bateria aqui. O que é que vai acontecer? Os elétrons, eles são portadores de carga negativos. Então o que é que vai acontecer? Negativo, ele vai repelir o negativo. Então os elétrons vão começar a circular nesse sentido aqui, ó. Sentido o quê? Anti-horário, certo? Eles vão ser atraídos pelo positivo. E isso vai ficar acontecendo continuamente, os elétrons rodando aqui na bobina, enquanto houver corrente. Esse movimento dos elétrons um atrás do outro, né, como se fosse uma fila, se chama corrente elétrica, certo? Então, se um portador de carga negativo ele está girando no sentido anti-horário, ele vai criar um campo magnético nessa direção, aqui, beleza? Nesse caso, o que é que eu tenho, né? Eu tenho uma tabela que vai me dizer, né, dependendo da posição do rotor, dita pelos sensores Hall, né, que é dado por o quê? Um número de 3 bits. É como se fosse um sistema binário, né? Eu vou dizer qual bobina que eu tenho que acionar. Eu simplesmente vou chavear aqui, certo? Então, a bobina ela tá girando no sentido anti-horário, né, para cá, ó. Pá. Se eu coloco mais, as cargas vão ser atraídas, então o elétron está girando no sentido horário. Se ele está girando no sentido horário, o campo vem para baixo. Então, eu vou colocar o rotor aqui, ó. Eu marquei a posição de 0 graus, ó, 0 graus. E vamos começar por aqui. Primeiramente, a gente tem que saber qual é a posição do rotor. Vamos ler os sensores Hall. O Hall 1, ele está o quê? Eu ia esquecendo de falar, né? Esse sensor Hall, ele só vai dar 1, ele dá 1 quando o campo for norte, ou seja, quando eu estiver saindo aqui, ó. Se o campo for norte, ele vai dar 1 na saída, nível lógico alto. Se o campo for sul, ele vai dar 0. Se o campo for nulo, se ele não tiver nenhum campo, né? Se o campo for 0, vai dar 0 também. Beleza? Então vamos lá. Em 0 graus, a posição do rotor é, ó, o RAL 1, eu tenho norte, né? Então ele é 1. O RAL 2, ele está no sul, então ele é 0. O RAL 3 está no sul, certo? Então ele é 0. Então a posição do rotor é 1, 0, 0. Quais bobinas que eu tenho que acionar? Vamos buscar compreender essa parte, né? Uma outra propriedade que os ímãs têm é, se você tem um ímã aqui, ó, norte, sul, e você tiver um campo magnético assim, se o ímã estiver torto, ele vai tender a se alinhar com o campo, porque o ímã mesmo ele vai soltar o campo dele, ó, aqui, certo?
Ou seja, é uma linha que se fecha aqui, ó. Então ele tende a se alinhar com o campo magnético. Então nós temos que gerar um campo magnético que, quando for estabelecido, vai fazer o motor girar aqui, ó, procurando alinhar os campos. Então observe, ó, esse polo aqui, eu tenho um campo norte e sul. Então o campo ele está assim. Então quais são as bobinas que eu tenho que energizar? Se eu energizar essa daqui, ó, deixa eu pegar uma outra caneta aqui, ó. Se eu energizar assim, ele vai ter que dar uma volta muito grande para poder chegar lá. Se eu colocar aqui, ó, não vai girar porque o campo já vai estar alinhado, colocando o campo aqui e aqui, ó. Então, se eu não posso colocar aqui e nem aqui, eu tenho que colocar aqui, certo? Então, como vai ser esse campo? Eu coloco mais aqui, ó. Colocando mais, os elétrons vão girar no sentido anti-horário, o campo é para baixo. Então, coloco aqui o campo para baixo, beleza? Consequentemente, na fase 2, eu coloco o meu negativo aqui e o sentido do campo se inverte, né? Aqui ele entra e sai por aqui, ó. Ou seja, o campo está para cá. Tá assim. Certo? Então, o campo do rotor está aqui, ó. Sai do norte, né, e entra no sul. O campo da bobina 1 com a bobina 2, né, a fase 1 e a fase 2 está assim. O que é que o rotor ele vai querer fazer? Ele vai querer alinhar e vai em direção ao alinhamento dos dois campos. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Veja que ele já se movimentou. Eu meti a energia aqui e ele vem girando sozinho. É importante isso. Você estabelece um campo e o rotor já faz um movimento assim, ó. Isso é muito importante para continuar girando. Pois bem, ele vai fazer isso aqui, ó. E esse movimento ele vai continuar até que a posição do rotor mude com relação ao sensor Hall. Então ele vai mudando aqui, ó. Veja que ainda é sul aqui, ainda é sul e aqui é norte, ó. Opa. Se ele passar desse ponto, o Hall 3 vai mudar de sul para norte. Entenderam? Então, por mais que esses outros campos, o Hall 1 e o Hall 2, ainda estejam com 1 e 0, né? Ó, o Hall 1 está norte, o Hall 2 está sul, mas o Hall 3 ele mudou de sul para norte, então tem 1. Agora eu tenho uma outra posição de rotor, entendem? Dessa forma, o que acontece? Na hora que ele muda aqui, ó, ele já tem que chavear para uma outra bobina. Então, nessa posição aqui, quando eu tenho 1, 0 e 0, 1 no sensor Hall 1, 0 no Hall 2 e 1 no Hall 3, eu tenho que tirar a energia dessa bobina aqui e passar para a próxima. Que é qual, né? O meu campo não está aqui, assim, então eu tenho que estabelecer um campo desse jeito, para que o rotor ele vai tender a se alinhar aqui. Então eu tiro, no próximo passo, a energia desse, coloco nesse aqui. Simplesmente tirei daqui e botei para cá. O que vai acontecer? Ele vai girar de novo, até mudar a posição. Beleza, ele vai girando até mudar. Aí, opa, mudou quem agora? O Hall 1. Ele era 1, agora ele vai para 0. Hall 2 vai para 0. O Hall 3 vai para 1. Vocês estão compreendendo que vai mudando? Conforme mudou o rotor, já tem que mudar qual é as bobinas que tem que ser acionadas dessa vez. Então quem é que vai? Tem que manter esse aqui, né? E colocar, tirar daqui e mandar para cá, certo? E agora o que acontece? Eu tenho aqui um campo assim. O campo gerado é esse, ele vai tender a se alinhar. Então ele vem de novo até que ele mude a posição do rotor. Beleza, mudou aqui, ó. Agora o Hall 2 é 1. Então esse aqui é 0, esse aqui é 1 e esse aqui é 1 também.
Desse jeito já tem que mudar o chaveamento das bobinas. E assim segue. Sempre ele vai querer se alinhar um campo no outro, ó. Assim, né? Só que quando ele chegar perto de se alinhar perfeitamente, ele já muda a bobina para poder se alinhar de novo. Certo? E o que acontece? Assim você vai ter uma curva de torque desse tipo assim, ó. Ele vai tender a se alinhar, vai ficar assim, né? Se você tiver uma quantidade de polos muito alta, você vai ter uma trepidação de torque bem baixa. Beleza? Vocês conseguem entender? E olha só que interessante. Devido a esse rotor conter 4 polos, após 6 passos, ele vai fazer meia volta. A gente vai fazer isso, né? Uma vez que a gente contou 6 passos, ele vai fazer meia volta aqui. Se ele tivesse apenas 2 ímãs, ele ia dar uma volta completa. Beleza? Então, o sentido do campo ele é dado pela polaridade da corrente que você coloca. Se você coloca mais assim, que nem esse aqui, ó. Se a bobina é desse jeito e você coloca menos, o campo vai para fora. Ele vem para fora, ó. E consequentemente a outra bobina que vai fazer par com ela tem que seguir o campo aqui, ó. Para quê? Para poder fechar a linha de campo aqui e poder fazer o rotor tender a se alinhar, né? Ele vai se movimentar. Então ele vai dando uns passos assim, ó. A gente trocando as bobinas conforme essa tabela, ó. A tabela está aqui. Eu fiz até quase toda, né, com vocês. E quando chega no último passo, ela volta aqui, né? Deixa eu só mostrar aqui, né? Tá 180 graus. Ela volta para o 1, 0 e 0. Para poder continuar. Ou seja, após 12 passadas dessa daqui, ele gira 360 graus. Certo? Então é questão de física, como os campos atuam, como é que acontece aqui. E claro, né, falta falar que o torque é calculado pelo produto vetorial do campo de rotor e campo de estator, né? Se você